boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Letícia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, sobre o mundo normal primitivo. O Livro dos Espíritos, ele nos foi apresentado por Allan Kardec através da mediunidade e através dos espíritos, que nos traz respostas do mundo espiritual para o mundo material. Todos nós aqui hoje nos encontramos e, se estamos aqui, acreditamos em algo além, em algo maior, algo após a matéria. Já estamos estudando, com os outros palestrantes, sobre a formação do mundo, a origem e natureza dos espíritos, que foi a palestra da Marisa na semana passada, e nós estamos aprendendo que os espíritos são seres inteligentes da criação e que povoam todo o nosso universo, fora do mundo material. E que nós, na matéria, também temos um espírito, somos um espírito. Somos seres extracorpóreos, somos obra divina, criação de Deus. Mas não nos é permitido ainda, devido ao nosso grau de inteligência e grau de compreensão, saber todo o mistério da criação de todo o nosso universo. Nós ainda não temos a capacidade nem o discernimento para compreendermos. Por isso que as respostas em relação às perguntas do Livro dos Espíritos, ela é bem direta e nos é dado aquilo que nos é compreensível. Os espíritos, eles são criados a todo momento e a forma da sua criação ainda é um mistério. O Wagner, ele enfatiza bastante que espírito é matéria e matéria é espírito, que são interligações. Através do Livro dos Espíritos, nós viemos a aprender que a criação e a existência não têm fim. Nós sabemos que os mundos eles se formaram através da condensação da matéria, disseminada no espaço, e que Deus renova a todo momento os seres vivos. E que isso foi formado através de ciclos, de evolução e também de desaparecimento. Os espíritos, eles constituem um mundo à parte, fora do nosso mundo material, que são chamados o mundo dos espíritos, ou inteligências incorpóreas. Quando nós pensamos em espíritos, às vezes a gente pensa até em fantasma, eu vi um fantasma. Não, você viu um espírito. É a existência fora do corpo. E isso, às vezes, nos assusta, nos amedronta, principalmente com a mediunidade. Aquilo que nos tira da zona de conforto e que não é conhecido, que é o desconhecido, nos tira da zona de conforto e nos causa dúvida, nos causa medo. O Livro dos Espíritos, ele nos dá a oportunidade de termos respostas em relação ao mundo extracorpóreo, ao mundo dos espíritos, à mediunidade, à reencarnação. E os espíritos, eles enfatizam muito isso, não só na obra de Allan Kardec, mas como nas obras de outros médiuns também, como Divaldo, como Chico Xavier. Uma obra complementa a outra. Na época de Allan Kardec, em 1857, que foi o livro 1855, 57, a publicação 57, nos foi dada a informação em que o povo da época, os espíritos reencarnados da época, eles tinham a capacidade de compreender. E depois vieram outros médiuns e ainda existem um vasto conhecimento que não nos foi apresentado e que eu tenho certeza que será.
mas devido ao nosso grau de evolução, a capacidade nossa de termos a consciência e a compreensão. 1857, que foi a publicação, podíamos compreender aquilo que nos foi dado como pergunta e resposta. Chico Xavier foi um dos médiuns que nos auxiliou durante toda a sua jornada, durante toda a sua missão, a nos trazer novos esclarecimentos. O nosso lar, através da psicografia de André Luiz, sobre o nosso lar, o umbral, os planos existentes fora da matéria. Outros médiuns virão, outros fatos, outros esclarecimentos virão, mas sempre conforme a nossa necessidade e a nossa compreensão. O Livro dos Espíritos, na pergunta 85, ele fala qual dos dois mundos é o principal, o do mundo dos espíritos ou do mundo corpóreo. É o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Mas se não fosse o mundo material, a nossa evolução não se faria. Quando a gente vê o nosso lar, é tudo muito lindo, né? É tudo muito confortável. Mas a gente precisa evoluir. Nós precisamos corrigir os nossos instintos, controlar a nossa necessidade. E para isso nos dá a reencarnação como escola, o mundo material como escola, para que possamos aperfeiçoar e melhorar. Não só moralmente, tá? Mas como espiritualmente, nos tornarmos seres mais brandos, mais pacíficos. O mundo corpóreo e o mundo espírita. O mundo corpóreo, ele pode sim deixar de existir, pois eles são mundos independentes, mas um tem correlação com o outro. Quando nós pensamos em mundo espiritual, nós imaginamos uma região determinada, um espaço específico. Mundo espiritual, eu vou para o céu, purgatório e o inferno, né? Seria o umbral. Mas o mundo espiritual, ele abrange todo o nosso universo. Ele não tem um local específico. Aqui em cima tem um mundo espiritual. Porque quando a gente pensa em elevação, é sempre, né, para cima. E quando pensamos em down, em pessimismo, em umbral, é sempre para baixo. Os espíritos, eles estão em toda parte, em espaços infinitos. Eles povoam todo o nosso universo. Para quem tem evidência, pode até me dar a certeza que aqui ao nosso lado estamos cheios, sim, de espíritos. Espíritos elevados, espíritos como nós em aprendizado, que estão aqui para aprendermos todos juntos. Companheiros nossos que não conseguimos visualizar, companheiros que ainda não nos compreenderam e que persistem, insistem em ficar ao nosso lado. Eu costumo falar que segunda-feira, ou o dia que a gente vem no centro, é o dia que acontece tudo, né? Eu não sei para vocês, para alguém aqui é diferente? Tudo acontece para que não venha, para que não insista. Aí eu sempre falo, convida para ir junto. Infelizmente eu estou em aprendizado, então vamos aprender junto comigo. Insista, venha. Você é dono de si. Infelizmente, ainda somos imperfeitos. Ainda não compreendemos o nosso instinto, a nossa língua, a nossa mente, o nosso pensamento. Então, convida para vir junto. Estou passando mal. Bati o carro. A criança surtou. Minha mãe xingou. O marido não deixa. Venha junto. Sempre tem algo além que nos impede, mas também saiamos da nossa zona de conforto, né? Insistamos,
Não coloquemos também a culpa só nos espíritos. A culpa também é nossa, a responsabilidade é nossa. Porque quem habita aqui hoje somos nós. Convida para vir junto. Tem uma moça que eu conheço, toda segunda-feira praticamente ela passa mal, né? Eu não vou falar que é minha irmã, né? Mas já falando. Ela passa mal com a sua mediunidade, né? Aí eu olho para, passei mal o dia inteiro, não sei o que lá. Você convidou para vir junto? Vamos junto. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Mas eu tenho certeza que o bem vai ser feito. Porque a espiritualidade, ela sempre nos ampara. Ela sempre está do nosso lado. Independente daquilo que a gente faz. Somos nós que não conseguimos visualizá-los. Mediante a sua luz, mediante a sua evolução. Os espíritos são forças da natureza, são instrumentos de Deus. Realizam os desígnios de Deus, os desígnios providenciais. Eles estão em toda parte no nosso universo, mas nem todos vão a toda parte. Pois existem regiões que os menos adiantados não conseguem alcançar. Quando nós falamos em menos adiantados, nós pensamos em espíritos que são muito presos em matéria, na parte física. Então, como é muito preso na matéria, não consegue ainda ter todo o domínio do seu ser. No mundo espiritual, nós encontramos a formação de verdadeiras cidades, de vilarejos, que nos servem a favor do nosso progresso e em benefício dos outros espíritos também. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, nos mostra esses vilarejos. A psicografia espírita é uma obra muito rica em detalhes. Ela é rica em conhecimento. Ela é rica em esclarecimento. Vilarejos, cidades que nos é proporcionado para o nosso auxílio. Quem assistiu e quem leu o livro Nosso Lar pode ter como base isso. E tenha certeza que o nosso pensamento, o nosso espírito vai conforme está a nossa mente, conforme está o nosso equilíbrio. Deus, em sua perfeição, sempre nos mandou seus mensageiros, conforme a nossa evolução, para que possamos compreender aquilo que nos é permitido. Tivemos Jesus, né, nosso mestre, como disse a Marisa na palestra passada, o governador do nosso universo, que auxiliou a Deus na sua criação. Mas não só Jesus, vieram os profetas para a divulgação da sua criação, nos apresentando o mundo espiritual com a fé raciocinada que nos deu Allan Kardec e com informações fundamentais para a nossa evolução. Também nos enviou, como eu já disse, médiuns missionários, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como vários outros. E nós temos a certeza que se Allan Kardec tivesse falhado na sua missão, outros estavam prontos. Chico nos informa que se Allan Kardec não fosse o codificador, tivesse falhado, Leon Denis seria quem nos traria o Espiritismo como codificação. Assim como Chico poderia ter falhado, assim como Divaldo. E são médiuns com a mediunidade e com a característica muito refinada. Quantas mães a mediunidade de Chico não auxiliou? Quanto conforto no coração dessas mulheres que perderam os seus filhos, Chico não trouxe? Com toda a sua mediunidade e também com toda a sua humildade. Quantas famílias não foram reatadas e pacificadas pela mediunidade de Chico Xavier?
através dos espíritos. Divaldo, com toda a sua mediunidade, porque mediunidades são medianeiros, né? Nos trazem a informação do mundo dos espíritos para cá. A obra que Divaldo fez, A Mansão do Caminho, quantas crianças não foram acolhidas e tiveram novas oportunidades, novas chances? Através de uma pessoa só? Não. Foi por ele que teve o início, mas todo um grupo se uniu, não só dos reencarnados, mas também como os desencarnados, para que essas crianças, para que esses espíritos tivessem uma nova oportunidade. O Espiritismo, ele vem nos informar que após o desencarne, nós passamos a viver associado à nossa mente e àqueles que nos são afins, aqueles em que nós mais temos proximidade. Se eu for bonzinho, eu vou para o céu. Se eu for mais ou menos, né? E se eu for ruim mesmo, eu vou para o inferno. Não, nós vamos para onde nós desejamos. Nós vamos para onde nós nos levarmos. E não é por causa do próximo, e sim por causa da gente. Nós somos individualidade. Nós somos responsáveis por nós. Nós somos independentes do mundo espiritual como do mundo material, mas eles têm correlação. E eles reagem um sobre o outro. Quando nós concluirmos o nosso ciclo reencarnatório, a nossa evolução, nós finalmente poderemos viver no mundo espiritual. Assim como nós temos o conhecimento que Bezerra de Menezes, né, Dr. Bezerra de Menezes, temos o conhecimento através da psicografia de Chico Xavier, que é um espírito evoluído, que não tem mais a necessidade de reencarnar e que escolheu permanecer aqui na Terra para nos auxiliar. Então, quando nós formos, um dia nós vamos chegar lá, eu tenho certeza, nós vamos poder escolher. E que tenhamos a sabedoria de fazer o que é melhor, não só para a gente, mas também em auxílio ao nosso próximo. E para nós que já temos um pouquinho do conhecimento, tanto do mundo material como do mundo espiritual, nos é de grande importância a decisão. E é de grande responsabilidade sabermos os nossos atos, os nossos pensamentos. Após o desencarne, nós vamos reiniciar a reintegração ao plano espiritual, que é de onde todos nós viemos. Alguém aqui tem medo da morte? É muito difícil a gente saber. É uma coisa, mesmo a gente tendo todas as instruções, né, todo o conhecimento, não é que é por ser espírita que vai ser mais fácil. Eu fui espírita, eu fui bonzinho o tempo todo. Não é assim. Infelizmente, é aquilo que nós já conhecemos e desconhecemos, que realmente nos tira da zona de conforto. Então, quem não tem medo da morte, que não é morte, né? Quem não tem medo do fim da matéria, pense um pouquinho mais, porque nós iremos aonde a nossa mente vai nos levar. Então, já pensou? Eu costumo falar que Deus nos dá aquilo que a gente precisa, porque se fosse o que merecesse, aí sim o bicho ia pegar. Então, que possamos ter o esclarecimento, a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, o conhecimento necessário para que possamos estabelecer algumas condutas e termos uma visão mais ampla daquilo que nos é proporcionado. Para alguns, a reintegração à vida espiritual é de uma maneira mais leve, né? Mais sutil. Para outros não, devido à sua
forte necessidade de matéria. E para nós? Como será? Mas eu não estou falando isso para todo mundo ficar com medo, viu? Passar, meu Deus, não volto mais naquele centro. Não é isso. É para que a gente raciocine, para que a gente pense. Porque a matéria, sim, ela é importante, porque nós precisamos comer, nós precisamos nos locomover, nós precisamos também do dinheiro para que possamos auxiliar o nosso próximo. Não só também como matéria, mas também com amor, com sensibilidade, também doando-se. Mas nós podemos ter aqui um raciocínio muito sério em relação aos nossos atos. É um processo educativo, independente da sua condição evolutiva. Eu sou espírita e eu sou mais evoluído. Nós temos o depoimento em várias obras, tanto de Divaldo como de Chico, como outros médiuns, de espíritas que desencarnaram, que jamais se imaginaram, que acharam que ia direto lá para o plano espiritual, né? Que jamais se imaginaram presos na matéria. E ficaram. Ficaram. Porque nós somos nós. Nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Por isso que estamos em evolução. Os nossos condicionamentos, os nossos hábitos, as nossas características são as que marcam a nossa vivência aqui no nosso plano físico. E também marca como será o nosso desencarne, causando um grande efeito na nossa mente e nos nossos atos do espírito. Que consigamos, enfim, raciocinar, unir a razão e o coração, termos a inteligência necessária para conduzir da melhor maneira a nossa jornada, não só física, como espiritual, a material e a espiritual, e sempre nos tornando seres melhores, seres de luz, que levam mensagens boas, que alegram o dia de outras pessoas. É isso que eu tinha para falar hoje. E agradeço muito, é uma honra para mim a oportunidade de estar aqui hoje, nessa conversa, nesse monólogo, né? Conversa, monólogo, com todos vocês. Que possamos sair daqui e que possamos nos permitir nos tornarmos melhores, pois nós somos donos de nós somos individualidade. E se alguém aqui tem a oportunidade, que possa aproveitar. Porque o plano espiritual não está presente só aqui, mas está presente diariamente ao lado de cada um de nós. Muito obrigado a todos.